Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Meu Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por termos mais uma vez recebido das tuas mãos mais um dia de existência. Te agradecemos, Deus, não só por nós, mas por todos, Senhor, em todas as partes do mundo que estão acordando, que estão despertando, para mais um dia, Senhor, enfrentarmos aqueles que contigo estão, que tu os olhes, como sempre o fazes, protegendo, guardando, abençoando-os, Senhor, e dando mais e mais dias de longevidade, para que honrem, glorifiquem e exaltem teu santo e excelso nome. Enche-nos, Senhor, com teu amor, com a tua glória e com as tuas virtudes, para que possamos, Deus, irmos onde quer que queiras que nós cheguemos lá pregando o teu santo evangelho. Abençoa a tua igreja, proclamar e cada um daqueles membros. Faz-os sentir a responsabilidade de testificar em vida o teu santo nome, para que possamos, através desse testemunho pessoal, conseguirmos mais pessoas, mais almas para o teu reino. Eu te suplico, ó Deus, também pelas famílias enlutadas, que tu, Senhor, envolvas todos os que ainda estão aqui com o teu nome, protegendo, guardando, confortando. Em nome do teu Filho Jesus, dai um dia de paz, de prosperidade e saúde a todos os que assistirem, Senhor, essa live, e aos que não também, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. A palavra, Deus nos manda que nós leiamos a sua palavra para que a entendamos, para que nós mesmos, por cada um, segundo a sua sabedoria, segundo a sua inteligência. Eu, agora pela manhã, abri a Bíblia Católica e o primeiro versículo que veio à minha mão foi o capítulo 4 do 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 4, versículo 18, que na Bíblia evangélica ele diz assim: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. Vejam a diferença. Aqui o escritor, o tradutor, procurou minimizar, dentro do idioma português, aquilo que ele quis transmitir, que a igreja estava em pecado, estava inchada, não estava procedendo como Deus assim deseja, como Deus determina aos seus servos. Mas ele procurou minimizar e não impactar com uma reação, com uma conclusão de um pecado realmente devastador. A Bíblia Católica diz assim: pensando que eu não mais tornarei a ir ter convosco, alguns incharam-se de orgulho, mas eu irei muito em breve ter convosco, se ao Senhor aprouver, e tomarei conhecimento, não do que dizem esses orgulhosos, mas daquilo que sabem fazer, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em fatos. Que queremos? Que eu vá ter convosco com as vergatas ou com amor e espírito de mansidão? Onde são as vergatas? Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao pecado.
né? E nós somos os guardiões da palavra. Nós somos iguais. Em Lucas 12:42 também faz referência a esse mesmo tema. Em 4:10. Não os depósitos da graça, mas os dispenseiros, os distribuidores dela, da palavra, individualmente, dividindo corretamente entre os irmãos o trabalho da igreja e de evangelismo. É muito importante que nós sejamos fiéis àquilo que Deus quer de nós. Irmãos, é muito importante que nós sejamos de Cristo e não Cristo de nós, porque é para isso que nós somos. Nós somos servos do Senhor para servi-lo em espírito e em verdade. É muito importante, meu irmão, que nós sejamos fiéis à sua palavra. O exemplo da nossa vida está acima de todo e outro qualquer exemplo, um testemunho, não é? Então a nossa Bíblia diz, aqui um outro escritor diz assim, mas alguns andam arrogantes, como se não fosse até de vós, não fizesse parte do corpo da igreja. Então, irmãos, é como se não fosse da igreja, participante do corpo de Cristo. Aqui o apóstolo defende, não é, o evangelho contra alguns que interpretariam mal a Timóteo, como pelo Espírito que ele prevê quando a sua carta chegar. Como se ele não viesse ou não estivesse vindo em espírito inchado, vivendo naquela igreja. Um espírito cheio de pecado, cheio de erros, cheio de atrocidades. Não é? A igreja estava com o espírito cheio de pecado, que assediava os corintianos, povo de Coríntios. Você pode examinar e comparar em 1 Coríntios 1:11, 1 Coríntios 5:2. É muito importante, irmão, que nós sejamos fiéis a esta palavra, porque é Deus falando com cada um de nós. No versículo 19 ele diz, porém, logo irei vos visitar. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor me der esta oportunidade, o Senhor Deus, e então conhecerei não só as palavras dos que andam arrogantes, enganadores, prepotentes, vaidosos, mas também, sim, o poder que eles têm sobre vocês. Poder demoníaco, poder enganoso. O reino de Deus não consiste de palavras. Não, meu irmão. Não de discursos vazios, de palavras vãs, torpes. O reino de Deus é poder, é o manifesto do Espírito Santo que atesta a presença do reino de Deus em cada um de nós. E o reino de Deus é o Espírito Santo falando a nós através do Evangelho, do Espírito, na verdade e na vida. Este é o verdadeiro cristão. Em uma igreja, irmãos, ou em um indivíduo, tem que ter santidade, tem que ter busca pela perfeição, tem que ter o esforço, o sacrifício. É o caminho estreito que Deus nos dá e determina para cada um de nós. A verdadeira visão dos ministros de Deus é o julgamento que faz de cada uma das pessoas que estão ali compondo o corpo de Cristo. No versículo 21 ele diz, que quereis? Pergunta para você, o que quereis na igreja? O que estás fazendo na igreja? Que o pastor não apareça? Que Paulo não chegue àquela igreja de Coríntios para advertir, para demonstrar, para repreender? Que eu venha até vós com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão?
Isso é um dos escritores bíblicos, diz. No outro, não é? 21 de Apocalipse 4, diz assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Isso na Bíblia cristã. Na Bíblia católica diz assim, 21. Se eu quiser, porque a Bíblia católica é bem pequenininha as letras, então a gente procura com mais cuidado. Que quereis? Que eu vá ter convosco com a vergasta, quer dizer, com a vara, não é? Ou com amor e espírito de mansidão? Irmãos, é preciso que nós nos amemos uns aos outros e tenhamos zelo pela palavra. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Nós não podemos enveredar pelo caminho da prostituição, da lascívia, do pecado. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Não é? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o que é que diz? Vamos ver na Bíblia católica, né? 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1, diz assim: Paulo, pela vontade de Deus, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus existente em Corinto, a vós, santificados em Cristo Jesus, chamados a serem santos, e a todos aqueles que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, deles e nosso, graça e paz vos sejam dadas da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bíblia católica, né? A Bíblia evangélica diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o único, não tem dois. Nós não podemos. Ontem, na igreja, um seminarista fez uma mensagem linda e maravilhosa. Jesus no mar, o mar revolto, os discípulos angustiados, apavorados. E Jesus desperta para a fé. É preciso que nós tenhamos fé neste Deus Todo-Poderoso, que Ele está em nós. E não devemos enveredar pelo caminho do pecador. Está dentro da igreja. Mas nós somos senhores absolutos, conhecedores da palavra. E quando nós conhecemos a palavra, nós sentimos quando o erro, quando aquele desorientador está chegando à nossa porta. É preciso sermos vencedores e não vencidos. Vejam bem, ele está derrotado. Mas só quem sabe se realmente está derrotado é a própria pessoa. O que é ser um derrotado? Ser um derrotado é aquele que foi atingido por um pecado de tal maneira que não tem mais forças, está dominado por este pecado. Um dos exemplos que nós vemos nos nossos dias são os jovens viciados em drogas, e idosos também, tem muitos idosos viciados em drogas. Ele perdeu o domínio de si, ele não se domina, é o vício.
Ele está perdido e vencido, derrotado, está derrotado e vencido, ele não tem mais forças. Mas aquele que foi derrotado, que caiu, existe uma mão estendida, querendo segurar na tua mão, para que tu te levantes. Levanta-te, não é? Tem um versículo da Bíblia que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra de Deus é santa, pura, para todas as situações. Nenhum cristão é derrotado. Nenhum cristão com compromisso com Deus é vencido. Pode ser abatido, pode ser abalado, mas derrotado e vencido não. Você pode julgá-lo derrotado, mas ele não está vencido. Ele tem a força e o poder, como o Evangelho de Jesus Cristo, que vem durante anos e anos sendo perseguido por uma doutrina que se diz cristã, mas que persegue o verdadeiro Evangelho, indo de encontro desde o Gênesis até o Apocalipse, em todos os seus versículos e capítulos. Tem vencido este Evangelho, porque este Evangelho não será derrotado. É abalado, porque nós somos frágeis, nós somos incapazes, pois a nossa capacidade vem do poder do Espírito Santo que habita naquele que se entrega verdadeiramente à palavra de Deus, que é Jesus Cristo e é alimentado diariamente por esta palavra. Porque eu faço questão de fazer referência à Bíblia Católica, porque eu já fui católico. E não me ensinaram o que tem na Bíblia Católica. Era diferente. Tudo é diferente. Não é como realmente é. Deveria ser. Você está sendo vencido, derrotado. Veja bem, vencido, derrotado e vencido. Mas você pode mudar essa situação. Você pode sair dela. Você está derrotado, caminhando em um caminho numa esperança que não existe. Numa orientação enganosa, mentirosa, egoísta. Mas você pode sair dessa. Existe uma mão estendida para você. Vinde como estás, o que você fez não interessa. Lembram lá no Calvário, 3 cruzes, né? Dimas à direita, Jesus no centro e Gestas à esquerda. Dimas à direita dizia: Senhor, tem piedade de nós, tira-nos daqui. Gestas da esquerda, que pregava a maldade, a bandidagem, era um bandido: cala-te, homem, cala-te. Ele não faz nem por ele, vai fazer por nós. Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, você poderá estar com este Jesus que nós pregamos. Este Jesus que é da Bíblia, que você deveria conhecer. Não é o Jesus romano, é o Jesus judeu, nascido em Belém. Aquele Jesus nascido em Belém, ali no mar da Galileia, o vento estava soprando, o mar se levantando, e muitos faleceram, muitos morreram. Não naquele dia não houve mortes, mas em outras épocas, porque o mar era muito agressivo em tempo como ainda hoje nos nossos dias. E desesperado: Senhor, 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 Senhor. O que se passa, homem? O que está acontecendo? Jesus dormindo lá no balanço das ondas. Olha que maravilha. Eita, glória a Deus. É o poder de Deus que está em você para sair dessa. Sair dessa, povo meu.
Abre os teus olhos, os teus ouvidos e ouve a voz do Salvador. Eu venho como estou. Vem também como estás para Jesus. E Jesus disse: tranquiliza-te, vento. E o vento parou. Há um hino que diz assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, nós temos um Salvador. Nós conhecemos Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José, filho de Abraão, nascido em Belém. Nascido em Belém. Este Jesus acalma o mar, acalmou a tempestade, faz uma lavagem em você, santificando tua alma, teu corpo e teu espírito, transformando o teu ser de trevas em luz. Este é Jesus de Nazaré. Este é o Jesus nascido numa manjedoura. Este é Jesus que viveu única e exclusivamente para morrer por cada um de nós. Ele orando no jardim de Getsemane, ia começar o seu calvário para a morte. E ele orando a Deus, o seu suor começou a se transformar em sangue, pingava copiosamente. Você sabe o que é um funil, não sabe? Eu faço sempre essa comparação. Um funil. Então havia um funil com uma grande boca voltada para o mundo e aquele bicozinho para o corpo de Jesus. Começou dali a entrar os nossos pecados no corpo de Jesus. Jesus se contorcia de angústia, de sofrimento e de dor. Estava ali penetrando no corpo dele todas as nossas ansiedades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas impurezas. E dali começou o Calvário, até a cruz. Quando ele disse: está tudo consumado. Houve terremoto, houve maremoto, houve tudo que chorou, toda a natureza, todos os seres convertidos choraram, e muitos daqueles que não haviam se converteram com a ordem daqueles acontecimentos. As profecias dos que acontece hoje, e o que já aconteceu no passado irá acontecer no futuro, estão escritos e foram escritos, ditados por ele, para que nós tivéssemos conhecimento. E um dos maiores dos seus mandamentos foi: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós te amamos, meu irmão católico. É por isso que não medimos esforços. Nós amamos você, meu irmão espírita. Nós amamos você, meu irmão ateu, que quando dá uma topada, ai meu Deus, que dor. Nós amamos a cada um e pregamos com a vida este evangelho para que você tenha paz, luz, prosperidade e ande no caminho certo, estreito e espinhoso, sim, difícil, doloroso, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Este é o Cristo de Nazaré, este é o Cristo judeu, que foi rejeitado pelos seus.
Mas por que Cristo é propagado por um outro lugar, por um outro país? Era posse, o homem era autoridade, o homem era o Deus do mundo. Tinha poderes e impôs: se você não for, morre. Queimados, queimaram, mataram, prenderam, destruíram. Hoje quer este Deus para si, mas jamais terão, a não ser que se convertam, como Martim Lutero, como Aníbal Reis. Eu lembro bem desses dois nomes, mas existem outros nomes em nosso tempo, em nossa época, que também se converteram e pregam e são excomungados. Cristo é apenas um. Aquele que você não pode carregá-lo, que você não consegue porque ele anda com você. E se você o tiver como seu Salvador, ele faz do seu corpo morada. Ele mora em seu coração. Deixa Cristo entrar. Deixa Cristo te salvar. Deixa Cristo lavar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Deixa Cristo te santificar. Subir um morro com um tijolo na cabeça para construir uma casa para você. Esse sacrifício Deus já tomou na pessoa de Jesus Cristo. Queres ser abençoado por Deus? Aceita Jesus como teu Salvador. Pedir a Maria, mãe de Jesus, não vai ter, porque a palavra dele é muito clara. Não adoreis outros deuses, não tenhais outros deuses diante da tua face, não vos curveis diante deles. Eu sempre chego a esse tema, porque este tema maior para todo cristão é falar desse Jesus, a verdade que ele mandou pregar a você. Se você não quiser, é com você, mas a nossa parte nós fizemos, porque nós lhe amamos, nós queremos o seu bem, nós não queremos nada de você, apenas que você leia a palavra de Deus. Você é católico? Leia a Bíblia católica, anote os que os pastores pregam, e até os padres algumas vezes. Dia desses eu vi o padre aí, é porque me pediram para não dizer o nome mais dele, não posso mais falar o nome do padre. Mas o padre estava dizendo: não leia a Bíblia, escute o que eu digo e siga que é o caminho certo. E você não vai, meu irmão. Você tem que conhecer. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas só conhecereis se leres. Já dei exemplos no passado. Meu amado, Jesus te ama. Jesus te quer em suas fileiras. Todos os que nós nascemos, todos os que nascem para ser de Cristo e não ser do mundo. A igreja cristã primitiva está vazia. Porque a igreja cristã primitiva, ela é santa, ela é pura. Ela é realmente uma igreja de Deus. Prega o seu evangelho igual no passado. Igual aquele evangelho que os apóstolos pregavam. Portanto, meu amado amigo, volta-te para Jesus. Ele está com a mão estendida. Segura na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Estás com problema? Estás com enfermidade mortal? Estás desenganado pelos médicos? Entrega.
Entrega a Deus e deixa Ele trabalhar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.